Opa, pessoal, boa tarde. Dá para ouvir bem? Tá joia, muito bom. Vamos lá, então, pessoal, começando estritamente no horário, até como tem demonstração ao vivo, tem sempre o risco de falhar alguma coisa, né? E o material hoje está bem encaixado aí no tempo. Deixa eu dividir aqui minha tela. Acho que dá para ver minha tela, né? Então, boa tarde aí, prazer, eu sou o Luiz Barbosa da Webera. A gente vai falar hoje sobre Kubeflow, né? Kubeflow permite toda uma operação de inteligência artificial de maneira mais portável e escalável. A gente vai falar muito da ideia de pipelines, né? Que é uma linha de produção de etapas aí de um modelo de IA, né? Ou de um processo de inteligência artificial. E isso seguindo muito analogia do que se faz, por exemplo, hoje para integração contínua, delivery contínuo, né? CI/CD, com ferramentas, por exemplo, como GitLab, que é um outro webinar que a gente fez aí há um tempo atrás, vale a pena dar uma olhada no nosso canal, tem um vídeo desse material. Então, esse mesmo racional, muito parecido, né? Você cria etapas, cada etapa dessa vai ser encapsulada num container, né? Esse container usualmente gerenciado, no caso aqui, por Kubernetes. Então, cada etapa dessa pode ser portada, né? A ideia de portabilidade é uma coisa central para Kubernetes, ou seja, você pode mover esse código, essa etapa, né? Ou o termo que a gente vai usar, o componente, para outros pipelines, outros ambientes, e não só o componente, mas o pipeline inteiro, né? E também escalar, né? O Kubernetes vai ser responsável por colocar mais ou menos máquinas necessárias para processar aquela parte do processo que você tiver trabalhando, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar um passo antes, em termos da demonstração, tem uma sequência de passos, alguns um pouco mais demorados. A gente vai utilizar todo o ambiente lá no GCP, a partir da plataforma de inteligência artificial do GCP. Então, já vou deixar isso montado, ou pelo menos iniciado, para a gente não perder tempo e caber aí dentro do nosso horário. Então, aqui dentro do GCP, vou lá na opção de plataforma de inteligência artificial, né? E a gente vai trabalhar com esse elemento aqui do pipelines, tá? Então, vou criar um ambiente dele. E aí, para criar esse ambiente, ele roda todo em Kubernetes. O primeiro passo é criar um cluster de Kubernetes. Essa criação do cluster, então, seguir aqui a criação. A criação do cluster leva aí, sei lá, uns 5, 6 minutos. Eu quero deixar já isso rodando. E depois a gente vem e faz o deploy desse ambiente do Kubeflow no GCP, tá? Então, vamos deixar lá rodando e a gente volta aqui para bater um papo. Então, como eu estava me apresentando, sou Luiz Barbosa da Webera. Comecei minha carreira na primeira onda aí de internet nos anos 90, né, de startups. Depois trabalhei um período grande no mercado financeiro, depois outro período até maior no setor de telecom. Aspas, um pouco mais recente aí, trabalhei ligado a marketing digital, né, e trabalhava para um parceiro do Google e do Facebook para a parte de marketing digital. Fui convidado então para o time do Google Brasil na parte de Google Ads.
foi quando eu comecei, na verdade, até me aprofundar e me movimentar mais para essa área de cloud, né? E aí foi justamente um pouco depois disso, fui para a Webera, que é um parceiro Google e Amazon para toda a linha de produtos cloud. Até como processo aí de movimentação para essa área de cloud, eu fiz o processo de certificação de Data Engineer Professional, né, do Google, e como arquiteto de soluções aí da AWS. Falando um pouco da Webera, a gente tem duas frentes de trabalho principal. A primeira delas é o que a gente chama de proteção de receita, e o carro-chefe aí na proteção de receita é o que a gente chama aí de serviços gerenciados, managed service. Então, muitos clientes nossos terceirizam a operação do ambiente produtivo deles, produtivo e não produtivo também, para a gente fazer o gerenciamento, né? Tanto de clientes que moveram para o cloud, né? A gente faz esse trabalho de projeto de migração para cloud. Uma vez estando lá, o esforço de gerenciamento disso é algo que a gente centraliza, incluindo segurança de informação, hospedagem, todo o trabalho de monitoramento, gerenciamento, está dentro dessa linha. O outro pilar que a gente trabalha é a ideia de criação de receita, que é manter esse ambiente evoluindo. E aí a gente liga com a ideia de DevOps, né? De manter esse ambiente evoluindo, essa operação, de maneira muito automatizada, muito estruturada, através de sistemas automatizados de DevOps, tá? Temos uma pontinha também de desenvolvimento de sistemas, mas eu diria que toda essa parte de infraestrutura acaba sendo o nosso carro-chefe, tá? Falando do ambiente Google, e muito do racional que eu vou falar aqui, pode ser aplicado aos outros provedores, tá? Eu peguei Google como referência até para... vai ser a base para a nossa prática, mas não está restrito exclusivamente ao Google que a gente vai trabalhar, tá? O Google, como referência, ela tem 3 frentes para trabalhar com sistemas de inteligência artificial, tá? Ele tem os modelos pré-treinados, né? Basicamente são APIs que as empresas incorporam isso dentro do seu modelo de negócio. Então, tem lá um modelo para reconhecimento de facial, um modelo para tradução automática. Já tem um componente pronto que a empresa simplesmente encaixa no seu processo de negócio e usa. Então, ali já existe o modelo e o dado tudo pré-treinado. Existe um outro modelo que é um intermediário, que já existe mais ou menos, já existe um modelo pronto, um pré-treinado, e aí o contexto do negócio, a empresa, o usuário, vai trazer seus dados para efetivamente treinar aquele modelo, aquele algoritmo, dentro do contexto do negócio que faz sentido. E por último, a ideia de customizar e criar modelos do zero, que é onde se encaixa, por exemplo, o Kubeflow que a gente vai trabalhar aqui. Então, toda a plataforma onde você consegue criar modelos, trazer seus próprios dados, treinar e aí começar a usar e fazer inferências, fazer previsões em cima dos modelos, tá? De maneira mais detalhada, né? Então, naquela ideia inicial dos modelos pré-treinados, já com os dados alimentados, tem lá API de visão, API de tradução, processamento de linguagem natural, análise de séries temporais, de conversação, né? Speech to text e text to speech. E esse modelo intermediário é o que ele chama de AutoML, né? Então, já um modelo pré-treinado, você traz só basicamente seus dados. E aí, quando a gente fala todo o trabalho de criação de tudo do zero, né, tanto o modelo quanto os dados, aí tem várias ferramentas, como o próprio BigQuery, notebooks, etc. O Hub, que a gente vai comentar, e o foco central do nosso papo hoje, que é o Kubeflow, né, o Kubeflow Pipelines, que é a versão gerenciada do Google para esse ambiente. Tá? Quando a gente fala de um processo de inteligência artificial, e cada realidade, cada empresa, cada processo de negócio pode divergir, mas na maioria dos casos vai ter alguma coisa muito parecida com isso aqui. Você vai ter algumas etapas importantes. Provavelmente vai ter todo um trabalho de ingerir dado, né, capturar dado, fazer um trabalho de preparação, né, de limpeza, organização, em seguida um processo de pré-processamento, né, após a limpeza ter algumas consolidações, algumas sumarizações, alguma seleção de dados. Depois tem um trabalho de identificar, entender e você contextualizar, né, aquilo que você quer analisar, que perguntas de negócio você quer responder, para depois começar efetivamente a construir um modelo. Você começa a construir um modelo, e aí pode ser, sei lá, uma rede neural, uma regressão linear, um classificador, pode ser vários tipos de modelos. Você vai fazer um trabalho, então, de treinamento. Você vai colocar lá seus dados de treino.
Depois você vai colocar provavelmente um subconjunto dos teus dados de treino, né, que não foi usado, obviamente, no treino, para fazer uma etapa de teste e validação, e aí você começar a medir qual o nível de qualidade que teu modelo está. Uma hora que você entende que chegou no nível de qualidade, né, dentro das métricas aceitáveis para o negócio, colocar aquele modelo em produção e começar a fazer uso dele na prática, na operação do dia a dia. Aí tem uma série de produtos Google que apoia isso aí, né? O próprio Kubeflow, a ideia dele é estar encapsulando cada elemento desse como um componente, tá? A gente vai falar mais dessa ideia de componente. Aproveitando, deixa eu ver como é que está aquele processo lá de criação. Deixa eu voltar lá. Se ele terminou, a gente já começa o deploy do outro lá para a gente não perder tempo. Pronto, o cluster criou. Vamos fazer o deploy do nosso pipeline. O pipeline nada mais é do que uma aplicação, um conjunto de aplicativos em Kubernetes, né, em containers. Vamos lá fazer o deploy desse cara. Esse cara demora um pouco mais. Eu vou seguir aqui basicamente o padrão, nem o nome, não vou trocar. Deixar ele rodando, ele demora um certo tempo e é o tempo da gente seguir o nosso papo. Então, como eu falei no início, a ideia toda de trabalhar com o Kubeflow é tornar esse processo modularizável, né? Então, cada etapa ali do processo, daquela linha de produção, ela vai ser encapsulada no que ele chama de componente. E cada componente desse, na prática, vai ser um container, né, que vai ser gerenciado aí pelo Kubernetes. Sendo isso, já tem aí duas vantagens intrínsecas, né? Uma vantagem intrínseca, que é a própria portabilidade do Kubernetes, então um pipeline ou um componente, né, um pedaço, uma etapa dentro do pipeline, ele sendo um container isolado, ele pode rodar em ambientes diversos, pode estar rodando na máquina do desenvolvedor, ou do cientista de dados, ou engenheiro de dados, depois move para o ambiente de teste, para o ambiente de produção, isso é totalmente portável, né? E pode trabalhar transparente em termos de nuvem, pode estar trabalhando numa nuvem local, né, on-premises, ou eventualmente num provedor, eventualmente mudar de provedor, dado que o provedor suporte, né, containers e Kubernetes, ele é totalmente portável. E a questão também de escalabilidade, né? Cada etapa dessa é executada por um conjunto de nós gerenciado pelo um cluster com uma série de nós gerenciados pelo orquestrador, pelo Kubernetes, tá? Essas são as duas grandes sacadas nesse sentido. Então, tudo é componentizável, né? E no caso do Google em particular, ele cria ainda essa ideia do AI Hub, que é onde vários dos módulos e outros elementos podem ser componentizados e divulgado no marketplace, se for o caso, comercializado, pode ser comprado, distribuído, é uma opção. Acho que a grande sacada aqui é pensar nessa componentização. Então, na hora que você tem, por exemplo, um processo como esse aqui, que você tem um trabalho de processar, ingerir, para processar, organizar dados, e esse processo aqui você está trabalhando com a base de dados de cliente da tua empresa, né? Essa mesma sequência de passos aqui, encapsulada no componente, ela pode ser redistribuída para um processo, para um pipeline que vai fazer um trabalho de regressão linear, por exemplo, ou uma rede neural, ou um outro trabalho em outro contexto, que vai fazer um trabalho de classificação, né? Então, um componente que foi pensado e construído originalmente para um pipeline, para um processo, ele pode ser reusado aí em outros. Tá? Então, falando especificamente aí do Kubeflow, ele cai muito nesse raciocínio, né? Então, tem uma série de atividades, atividades, o filé mignon, por assim dizer, né? É a parte de codificação e modelagem, né, do modelo de machine learning, né, que é, né, a parte central que é focada para o cientista de dados. Existem atividades, etapas preliminares de pré-processamento e preparação de dados, que muitas vezes é associado ao papel do engenheiro de dados, então a parte de coletar, a parte de verificar os dados, a parte de extração de features, né, de variáveis dependentes, independentes, entendimento do modelo, isso aqui acho que é um meio de campo entre o engenheiro de dados e o cientista de dados. Então, algumas atividades são aí centrais ao problema de negócio e podemos dizer que a parte da modelagem, treinamento e construção do modelo, de alguma maneira, é o filé mignon, né? Mas além desses dois conjuntos de atividades, tem atividades que são intrinsecamente estrutura, né? Configuração do ambiente, servil, né? Ter o próprio servidor fornecendo a infra, gerenciar recursos, ferramenta de monitoramento, gerenciamento, monitoramento, tudo isso é de infraestrutura. Então, a ideia do Kubeflow é que
essas partes, toda a infraestrutura ele forneça transparentemente para o time e toda a parte de pré-preparo e gerenciamento de dados seja facilitado para o engenheiro, o cientista de dados, e aí o time se concentra primariamente na construção do modelo e do processo de negócio que ele se insere, tá? Então, o que ele vai ser, né? Essa ideia do pipeline, né? Tem etapas aí de pipelines, algumas coisas como o processamento de dados, né? Gestão, preparação, transformação, validação, segregação em dados de treino e teste, por exemplo. Aí, finalmente, construção do modelo, validação do modelo, né? Depois uma segunda etapa de validação aqui em escala. Finalmente, deploy isso em produção e, efetivamente, servir em produção, além das atividades de suporte, de monitorar e gerenciar. Então, a ideia é encapsular essas etapas em componentes e cada componente desse ser reusável e o próprio pipeline como um todo ser portável, né? Uma hora está rodando no ambiente X, por um motivo qualquer que roda no ambiente Y, isso se move facilmente, tá? Então, encapsulando tudo isso aqui dentro de um componente reusável e cada partezinha também, isso aqui roda então dentro de né, funciona como um container, roda no ambiente de Kubernetes, né? Kubernetes é o que está por trás fazendo a orquestração disso, e isso pode ser portável desde o ambiente de desenvolvimento do analista, movendo para o ambiente de treinamento, depois para a produção, isso é facilmente movido, né? E uma vez movido, na hora da execução, a escalabilidade é outro ponto-chave, né? Se aumenta ou diminui a quantidade de máquinas, a depender da demanda de cada etapa dessa, tá? Um outro elemento que está fornecido, que inclusive vai ser o próximo passo que a gente precisa fazer lá na nossa etapa lá da demo, ele fornece um ambiente, um servidor de notebooks, né? Quem trabalha com ciência de dados está muito acostumado, né? Ou com Jupyter Notebooks, ou com Colab. Esse provavelmente é a interface que os cientistas, engenheiros de dados estão muito habituados a trabalhar. Então, através dessa interface, é um dos formatos primários de construção desses componentes, desses pipelines. Tem algumas formas de construir eles. A forma que eu mais acho interessante, que mais utilizo, é através de utilizar funções, primariamente na linguagem Python, poderia ser em outras linguagens, mas usualmente eu pelo menos trabalho mais em Python, usando algumas das bibliotecas, por exemplo, TensorFlow ou sklearn, a gente vai, no exemplo, usar sklearn, mas a gente constrói um código muito parecido que se construiria fora do Kubeflow, né? A única diferença é que a gente vai ter umas linhas de comandos a mais para transformar nossas funções, nossas etapas da sequência, né, da linha de produção do nosso processo de machine learning. A gente vai encapsular essas funçõezinhas nossas como componentes que vão virar depois container e, de novo, ficam disponíveis para ser reusáveis, tá? Mas a ideia dele fornecer esse ambiente notebooks, você pode ter um servidor com namespace diferentes, o namespace usualmente se separa para times distintos e cada time tem lá quantos notebooks ele quiser, tá? Então, como eu venho já adiantando, né, a grande sacada, um pipeline, né, montar uma linha de produção dessa, é criar essas etapas como componente. Então, tem uma etapa lá de pré-processamento, uma etapa de treinamento, uma etapa de previsão, né? Depois uma etapa de mensuração, né? Ver a matriz de confusão ou a curva ROC, tá? E cada etapa dessa, cada componente desse, ele vai ser encapsulado dentro de um container, né? E aí cada container desse, ele pode ser movido para diferentes pipelines e o pipeline como um todo pode ser movido para diferentes ambientes, né? E, de novo, em tempo de execução, a escalabilidade disso aqui é orquestrada pelo Kubernetes. Se essa etapa de pré-processamento precisa, em determinado momento, de, sei lá, 10, 20, 30 nós, é essa quantidade de nós que você vai ter. Terminou o processo, esse container, o ambiente todo é desmontado, né? E o container também é descartado, né? Você não fica com uma máquina gigantesca pré-alocada pagando, né, indefinidamente. Outra ferramenta interessante, bem interessante que vem junto, é o CatLib. Um dos trabalhos mais difíceis do cientista de dados é o Hyperparameter Tuning, ou seja, o ajuste fino de hiperparâmetros, né? Então, você vai criar um modelo de regressão, então, quais são os coeficientes? Vai criar uma rede neural, qual é a configuração da rede, quais são os pesos, tudo que é, né, quantos ciclos, qual o tamanho do batch, qual a learning rate, né? Tem uma série de parâmetros que você coloca para o modelo para fazer o ajuste fino dele, que é um processo de muito tentativa e erro.
Então, a Catlib é uma ferramenta que vem que ele automatiza essas combinações. Então, aqui você primeiro define qual é a tua métrica de objetivo. Aqui ele botou como objetivo a acurácia máxima. Ele chegou na acurácia aqui de 0,97, né, ou 97%, variando dois parâmetros, dois hiperparâmetros, né, o learning rate e o batch size. E a configuração que ele chegou, essas linhas indicam justamente isso, né? A configuração que ele chegou nesse valor máximo aqui de 97% de acurácia foi um learning rate aqui de 0,011 e um batch size de 170, tá? Então a gente já sai com essa combinação, ele gera automaticamente. Você coloca, né, fala, ó, tente daqui, né, com learning rate, sei lá, de 0,05 até 0,020, sei lá. Né? E ele vai fazendo as combinações. Um batch size ID, fala, tente de 100 até 300. Aí ele vai fazendo combinações e testando essas medições. Outra ferramenta interessante que vem é a ideia de experimentos. Então, para cada execução, isso configura um experimento. O histórico da execução fica gravado, tanto os dados ou até uma visualização gráfica fica guardado. Você tem um histórico, tudo isso, e consegue comparar essas informações lado a lado. Tá? É uma outra ferramenta interessante. Por último, existe a versão serverless. A gente vai trabalhar com a versão gerenciada, Managed Service, que é o Kubeflow Pipeline lá, que é o que a gente está habilitando. Existe ainda o KF Serve, que é a versão serverless. Então, você simplesmente tem um serviço, o serviço está disponível lá com uma série de bibliotecas comuns aí para Machine Learning, né? TensorFlow, PyTorch, sklearn, SGBoost e assim vai. Ela é bem interessante, que ela roda na estrutura de Kubernetes ou até numa estrutura de Knative, ou seja, é a base aí do Anthos aí do Google. Então, funciona inclusive no ambiente multi-cloud ou cloud híbrida, né? Pode mudar de provedor, ou de uma cloud Google ou de uma cloud on-premises, né? Isso é interessante. E no nosso caso, a gente vai usar a versão gerenciada, né? Que é esse Kubeflow Pipeline, que é o que a gente estava ativando lá, certo? Vamos ver aqui se ativou tudo, e aí a gente já começa a organizar a nossa demonstração. Vamos torcer que dê tudo certo, fazer um pouquinho de código aqui ao vivo, sempre tem um risco aí de dar alguma coisa errada. Então, do pipeline ele subiu, vamos criar também um servidorzinho de notebooks, né? Criar uma instância nova aqui. Eu vou criar a priori aqui uma versão com TensorFlow, sem GPUs, deixar o nome padrão aqui, vou botar iOS Central, acho que está tudo no iOS Central, se não me engano. Então, tá lá. O que eu quero fazer, tá? E, de novo, não é um experimento, né? É quase que um Hello World. O que eu quero fazer? Eu quero, de alguma maneira, eu quero correlacionar os dados da Bovespa com os dados da cotação do dólar, né? Então, sei lá, deixa eu ver quanto é que está a Bovespa hoje. E pegando esse histórico agora do Covid e tal, é até mais difícil fazer essa modelagem. Não estou muito preocupado na precisão de modelagem, mas para fazer a brincadeira. Então, o Bovespa já está aí nos 111 mil pontos, o dólar deve estar em 5,35. Não sei se a gente vai chegar exatamente nesses valores, mas eu já separei aqui um conjunto de dados que eu peguei usando exatamente isso aqui. Não sei se vocês conhecem, no Google Sheets tem essa funcionalidadezinha, que eu quero pegar, ó, cotação da Bovespa de fechamento, e eu acho que eu só tenho, não tenho nem dado 2000, acho que eu tenho um pedacinho de dado 2000, mas vamos dizer, vou pegar o dado aqui, ó, de 2018 até 1º de janeiro de 20, vou desconsiderar 20 aqui nesse... Pronto, ele vai trazer a data e a cotação do fechamento no valor de 1.000 pontos, né? 70 mil pontos, 80 mil pontos, 90 mil pontos, agora a gente já está em 110 mil pontos. Até para manter a mesma escala do modelo, eu vou trabalhar com isso aqui normalizado, dividindo por 1.000, né? Então tem 77 mil, eu estou dividindo por 1.000, né? Então eu trabalho com 77, né? E aí vai para todos. Então teria esse dado. O outro dado que eu quero pegar é a cotação do dólar em comparação real, né? Também do mesmo período.
faltando alguma aspa aqui. Pronto, tá lá. Aí tá a cotação do dólar, né? Bons tempos aí, o dólar 3 e pouco, 3,20, tal. Isso aí é 2018, 2019, aí vai. E ainda tem que cruzar isso aqui, né? Tem que bater as datas, porque a Bovespa vai respeitar os feriados aí brasileiros, né? E o câmbio não obrigatoriamente. Então, eu tenho que bater, né? Fazer quase que um PROC-V, quase não, né? PROC-V, para juntar essas duas coisas. Na prática, eu já tenho esse arquivo, tá? Eu tenho, ele tá aqui, né? Eu vou pegar, ele tá guardadinho aqui, mas é essa a ideia. Então, eu vou montar um modelinho bem simples, bem bobo, de uma regressão linear, que a ideia é que, a partir da referência do valor da Bovespa, a gente consiga tentar fazer uma projeção do valor do dólar, tá? Vamos ver se vai fazer sentido aí essa brincadeira. Tá subindo aqui nosso ambiente de notebooks ainda, aí a gente cria um notebookzinho. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, algum ponto, pode chamar aí no chat, tá? Tá tranquilo aí. Pronto, foi o tempo certinho. Estamos sincronizados hoje. E quem também não tiver muita familiaridade com codificação, até com Python, nem se preocupe tanto, tá? O próprio código, nada muito complicado que a gente vai fazer aqui, mas é importante entender o raciocínio que é efetivamente detalhe do código. Então, o passo zero é instalar a biblioteca do Kubeflow. Kubeflow Pipeline. Daí a gente vai começar a criar nosso códigozinho. O códigozinho nosso vai ser bem simples, vai ter 3 etapas, né, que vão virar 3 componentes. Uma primeira etapa de realizar o treinamento, a gente não tem pré-processamento, eu já estou com o arquivo lá prontinho, né? Realizar o treinamento, depois realizar uma etapa de validação, de mensuração, fazer um cálculo de alguma métrica de qualidade, e depois começar a fazer as previsões. São esses 3 passos só. Tá? Então vamos lá, importar as bibliotecas e começar nosso código aqui. Não sei se está pequeno. Ou agora ficou muito grande, acho que tá bom, né? Kubeflow Pipelines, Kubeflow Pipelines Components e Kubeflow Pipeline DSL, DSL. Beleza. O que mais? Aí vamos lá, criar nossa primeira função. A gente vai fazer como se fosse uma função normal, independente do Kubeflow. Né? Pensar uma etapa, vou criar uma regressão, né? O algoritmo que a gente vai usar aqui é uma regressão linear, então para treinamento, vou criar aqui uma regressão linear usando o sklearn. Poderia ser TensorFlow, poderia ser outra coisa. Vamos usar a sklearn, isso, tá? Então, vamos criar uma função Python normal, né? Então, a função Python nossa é uma função de treinar, e ela vai receber como parâmetro, né, o nome do campo, que vai ser a feature, né, a variável independente, que a gente quer usar como base para prever, que vai ser a cotação da Bovespa. Então, vamos ter uma feature do tipo string. Vamos ter um label, que é o que a gente quer prever. No nosso caso, vai ser a cotação do dólar. E a gente vai receber como entrada um arquivo de treinamento, que o caminho disso aqui também vai ser um string. O retorno disso aqui vai ser o modelo da regressão linear. O modelo da regressão linear com uma única variável, basicamente, é o coeficiente da variável mais, né, o coeficiente aplicado à variável independente, né, mais um intercepto. Né? Quem não é muito familiarizado com regressão, também não precisa se preocupar exatamente. Tá? Os dois, no caso, são números decimais, né? São pontos flutuantes. Então, vamos lá. As próprias bibliotecas, no caso que a gente vai pensando no container, né, na componentização, as bibliotecas têm que estar importadas dentro da função, tá? Para poder entrar lá no container. Então, por exemplo, pandas que a gente vai usar, e a próprio
e o próprio sklearn, né? O regressor. Pronto. Então, vamos lá, né? Fazer criar o nosso data frame, que vai ser um pandas read CSV, do nosso arquivo, que vai vir como parâmetro, e criar uma instância do regressor aqui, né? Chamar aqui de reglin, ou qualquer outro nome. E aí a gente vai fazer a etapa de treino, fit, né? Então, reglin.fit, com base no data frame, na coluna de fit, da feature, né? Tentando prever o nosso label. Treinado, o que a gente vai devolver como resposta, né? É o coeficiente e o intercepto. Então, a gente vai devolver uma tupla, no caso, né? Então, uma tupla, que é um reglin, coeficiente, o primeiro e único coeficiente, e o reglin, o intercept. Pronto. Está pronta a nossa primeira função. E essa função, de novo, ela é normal, não tem nenhuma diferença do que a gente está acostumado no código Python, né? Agora, eu quero criar um componente disso. Aí a gente vai usar as bibliotecas do Kubeflow Pipelines. Então, mais especificamente aqui essa biblioteca comp, aí tem uma funcionalidade que é create component from function. E aí a gente vai passar como parâmetro a nossa função, né? Função treinar. Para descrever o container, ele tem sempre os arquivos YAML, né? Então a gente vai dar um nome para o nosso arquivo YAML, que vai ser o output component file. Também a gente dá o nome que quiser, pode ser treinar comp YAML. E como isso aqui é um container, a gente tem que dizer qual é a imagem base que a gente quer utilizar. Eu vou usar a imagem base de TensorFlow, uma base image. E aí, para eu não errar a digitação, eu vou copiar ela, mais fácil. É uma imagem baseada em TensorFlow. Tá lá essa imagem. Pronto. Isso aqui a gente vai guardar uma variávelzinha treinar componente. Ou, sei lá, vai fazer sentido em português, né? Componente treinar. Beleza. Vamos criar nossa segunda função, agora a etapa de medir o nível de qualidade do nosso código. Esse retorno que a gente devolveu, os coeficientes, o intercepto, na verdade, o ideal seria devolver o próprio objeto do modelo. Tá? Aqui na demonstração eu evitei de fazer isso porque envolve uma parametrização um pouquinho mais chata. Tá? Então, idealmente, eu deveria devolver o objeto reglin inteiro, né? E não os elementos que descrevem ele. Tá? Mas, de toda maneira, isso aqui vai ser usado como parâmetro de entrada para o passo seguinte do pipeline. Né? Então, o passo seguinte, que é validar, a gente vai receber, primeiro parâmetro, os coeficientes aí do regressor linear, né? Uma tupla. Depois, os outros parâmetros são, acho que basicamente os mesmos, né? A feature, label, são basicamente muito parecidos aqui. Feature, label e o arquivo. E aqui, no caso, ele vai devolver um único número da métrica, que também é flutuante.
Pronto. Se eu tivesse efetivamente transferindo o objeto todo do regressão linear, eu nem precisaria refazer o treino, né? Mas como eu só estou trazendo os coeficientes, efetivamente preciso retrazer aqui, retreinar o modelo, né? Mas para efeito da demonstração, acho que é válido. Tá? Então vamos meio que repetir aqui esses passos de retreinar. E uma vez já treinado, eu quero calcular a métrica de qualidade. E a métrica de qualidade que eu vou usar aqui é a métrica R2, tá? Não sei quem também não tiver muita referência desse tipo de conceito, não se preocupe, tá? Mas é uma forma de medir, é uma das formas, uma das métricas, né? Não a única, mas a que a gente vai usar aqui como referência. Tá? Então, o cálculo do nosso R2 vai ser aqui um reglin.score, né? E aí passa basicamente de novo a feature e o label. E a gente faz o return desse R2. Certo? Tá, de novo, montado nossa segunda função aqui, que é uma função Python normal, independente da questão do Kubeflow. Né? Para o Kubeflow, então, a gente vai encapsular essa função dentro de um componente. Agora vai ser a função validar, que vai criar o componente validar comp, com a mesma imagem base, tudo quase igual. E por último, nossa última função, a função prever, que ela recebe como entrada, né, a saída do outro, que é a métrica aqui, né? Então recebe um R2 do tipo float, aí ela recebe a mais de novo a feature, né? O label não precisa, e ela recebe, não, o label também, ela recebe basicamente quase tudo igual, né? Então recebe a feature label e recebe ainda o valor que eu quero fazer a previsão, né? Valor. Que é do tipo float, e o valor que eu recebo para prever, eu vou receber, por exemplo, a cotação da Bovespa, eu vou devolver qual é a cotação do dólar esperado, né? Então o retorno dele é um float. De novo, o treinamento eu preciso refazer aqui, dado que eu não estou recebendo o modelo inteiro, né? E aqui agora eu estou pronto para fazer o predict, né? A previsão. Então vamos criar um data framezinho com o futuro. O futuro é um data frame, bem simples aqui, um dicionário, né? Que vai ser a associação, né, da feature com um vetorzinho com um único valor lá dentro, que é o valor que a gente está recebendo aqui como parâmetro. E aí, esse futuro a gente passa para o reglin predict, né, desse futuro, o Bovespa futuro, como isso aqui é justamente o que a gente quer retornar. Certo? A gente quer retornar a primeira e única previsão dele. Tá? Acho que certinho. De novo, a função, tal qual a função Python normal, vamos agora encapsular ela dentro de um componente. Né? Componente prever, mesma imagem base, a função aqui é a função prever, e aqui a gente está criando o componente prever. Beleza? Falta agora montar o pipeline. Né? Como é que a gente monta o pipeline? É mais uma função, né? A última função. Então, a gente usa essa notação aqui do DSL. Uma descriçãozinha qualquer. A função, vou chamar aqui, sei lá, de pipe, ela vai receber, né, basicamente esses parâmetros aqui, né? Você repete esses parâmetros.
Ela não é tão rigorosa, não preciso falar estritamente o tipo, que é a forma, inclusive, mais usual de trabalhar com Python, né? Mas para container, obrigatoriamente, eu preciso estar trabalhando fortemente tipado. E aqui ela vai, então, a gente vai instanciar cada um dos nossos componentes, né? Começando do primeiro componente aqui, do componente do treino, né? Esse componente treinar. A gente vai criar uma instância, né? As instâncias de um componente a gente chama de uma tarefa, de uma task. Então, tarefa treinar é uma instância do componente, passando como parâmetro o feature, o label e o arquivo, né? Aí depois vamos fazer uma tarefa de validar, né? Que é o componente validar. Então, o componente validar, o primeiro parâmetro da entrada é a saída do cara anterior, né? Então, esse daqui, ponto, o anterior, output. De novo, feature, label e arquivo. E, por último, a tarefa prever, que é com base no componente prever, recebe como primeiro parâmetro de entrada o output da etapa anterior, é assim que a gente conecta os elementos do pipeline, e aqui ele recebe parecido aqui os parâmetros que ele recebe, adicionalmente ainda tem o valor na história, né? Pronto, criamos nosso pipeline, falta agora só instanciar e fazer o deploy do pipeline no nosso ambiente de Kubeflow Pipelines, tá? Vamos fazer isso? Então, voltando aqui, ó, parte de pipelines, vamos pegar aqui nas configurações, ele já vem aqui com o código para o endereço desse ambiente nosso. A gente basicamente vai jogar isso aqui, né? Ele está criando um cliente, né? Um client aqui apontando para o nosso ambiente. O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro determinar aqui uns argumentozinhos para passar finalmente. Isso é um dicionário, né? Então, a feature que a gente quer mapear é BOV. BOV é nossa feature e nosso label é o SD, né? O que mais? O arquivo, eu vou criar uma constantezinha com caminho para o meu arquivo. E o valor que a gente quer prever, vamos dizer, quando a Bovespa chegar em, se vamos dizer que a Bovespa caia, vai para estar em 111 mil pontos, vamos dizer que ela vá para 100 mil pontos. Então, o valor que a gente quer prever é qual é a cotação do dólar, dado que a Bovespa chega em 100 mil pontos, né? Estamos aqui na escala de 1000. Criar a constante aqui do arquivo, antes que eu esqueça. É o caminho desse arquivo aqui, ó. Joia. Então, vamos lá. Então, client, create, run from pipeline function, passando como argumento nosso pipeline, aqui nossa função do pipeline, que é essa pipe aqui, né? E um parâmetro arguments, que é os args aqui que a gente definiu. Se eu não errei nada, acho que estamos prontos. Vamos lá, cruzo os dedos. Bov, bababá. Feature. Aqui. Pronto. Então, vamos ver como é que está a execução. A primeira criação do primeiro componente, né, ele vai baixar aquela imagem do container do
TensorFlow, tá? Que não é uma imagem tão grande, né? Mas também não é uma microimagem. Então, essa primeira criação do primeiro componente, ele demora talvez um pouquinho mais, alguns segundos, 2 minutos, né? E depois os outros componentes, como usam a mesma imagem, é muito mais rápido, né? E se eu mudar meu pipeline, né, redeployar ele, né, e ele usando a mesma imagem base, esse processo fica sendo sempre muito mais rápido. Mas essa primeira aqui, ele toma um pouco mais de tempo. Noto que eu vim aqui para o ambiente de pipelines, né? Estamos aqui nos experimentos, né? Já de cara você vê que estamos trabalhando no ambiente visual, que já facilita muito o uso. Então, está criando lá a imagem do container, né? Como eu falei, essa primeira demora um pouco mais, já foi, tá vendo? A primeira foi, as outras duas instâncias, como é a mesma imagem base, é muito mais rápido. Mas está lá, a primeira etapa, recebemos como parâmetro as configurações, né? Qual é a nossa feature? A coluna de cotação Bovespa. Qual que é a nossa label? A coluna do câmbio do dólar. Qual é o nosso arquivo que a gente está usando como base? Esse arquivo aqui. Ele rodou, deu uma saída. Qual é a saída que ele deu? Ó? São o coeficiente e o intercepto, né? Aquela tupla com os dois valores que modelam a nossa regressão linear para uma única variável. Tá? Se eu clicar aqui no detalhe da outra etapa, aí ele vai mostrar ó, quem foi a entrada. Né? A entrada são alguns parâmetros, incluindo a saída da etapa anterior. E aí o que é que ele produziu como saída? Né? A métrica que a gente usou para medir o nível de qualidade, que no nosso caso aqui foi o R2. O R2 até bonzinho, 0,86. Esse R2 idealmente está próximo aí de 1. Tem uma série de outros elementos para estar analisando, para ver se é uma regressão válida ou não. Não vou entrar nesse mérito, né, mas para um modelo aqui de brincadeirinha, para mim, pelo menos, está bom o suficiente. E por último, a última etapa de previsão, a gente passa como parâmetro de entrada o valor que a gente quer prever. Podemos ter passado vários, tá? Ver vários cenários da Bovespa. Eu peguei um cenário único, né? A Bovespa hoje está em 111 mil pontos. Se ela cair, né, até o final do dia, para onde é que o dólar vai apontar? Né? Então, se a Bovespa cair para 111 mil pontos, a previsão dele está bem fora da realidade, porque a gente treinou com os dados mais antigos, né? Difícil, inclusive, modelar esse momento aí do Covid, né? Mas ele está apontando um dólar 4,52. Gostaria de estar esse 4,52, já está longe disso, né? Está 5,35, coisa assim. Tá? Mas mais para mostrar a brincadeira, né? Resumo da ópera, qual é a grande sacada, né? Os cientistas de dados construírem seus processos, seus pipelines, muito análogo que já fazem, né, etapa de pré-processamento, de treinamento, de validação, né, deploy, que seja. Isso aí é muito usual já se fazer em funções, né, usando alguma biblioteca tipo sklearn, TensorFlow, que seja, isso estruturado aí em funções, e aí essas funções você pode transformar em componentes. Transformando em componente, isso aqui é reusável. Só com esses YAML file eu consigo mover para outro ambiente de Kubernetes, e não só a questão da portabilidade, a questão da escalabilidade. Quem gerencia a execução de cada etapa dessa é o orquestrador do Kubernetes. Né? Se no meu treinamento eu precisar em algum momento de 10, 20, 30 máquinas, automaticamente pode ter uma configuração de se cria essa quantidade de nós, se processa esse volume de dados, terminou de processar, né, libera aquelas máquinas. Tá? Essa é a grande sacada. E para quem está gerenciando, da perspectiva de infraestrutura, né, no ambiente, inclusive, visual aqui, né? Então facilita muito essa gestão. Tá, joia, pessoal? Acho que era isso que eu queria mostrar. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum ponto aqui para mandar no chat. Toda vez eu perco o chatzinho, estou com ele aberto aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta. Caso não, queria deixar meus contatos, né? Até essa mesma apresentação, esses dias a gente fez para um grupo nos Estados Unidos, né? E eles, obviamente, não conhecem tanto o mercado financeiro brasileiro, né? Mas deixei aqui esse meme que saiu esses dias de brincadeira, né? Então, não deu exatamente para acertar na previsão da Bovespa, mas aproveitando que é sexta-feira aí, fica a justificativa de tomar um tragozinho aí, para aguentar as variações da Bovespa. Não sei quem está aí sofrendo, principalmente nesse período de queda, né? Não é trivial. Bovespa não é para quem tem coração fraco. Tá joia, pessoal? Então tá aí minhas informações de contatos, né? Quem quiser, né, discutir tanto essa temática de inteligência artificial, Kubeflow, né, esteja à vontade, qualquer outra temática ligado à infraestrutura cloud,
principalmente de ambiente Google ou Amazon, né, dá um toque na gente. Toda a parte de continuous, né, continuous delivery, continuous integration é muito forte nosso, né, até os ferramentas como GitLab e outras a gente trabalha também bastante. Então, tendo alguma necessidade nesse sentido, pode me acionar e acionar a gente, estamos às ordens. Tá joia, pessoal? Algum ponto, alguma dúvida? Se não, encerramos por aí, graças a Deus. Até foi bem, relativamente folgado em termos de tempo, graças a Deus deu tudo certo de demonstração, que nem sempre é o que acontece no ao vivo. Tá bom? Valeu aí, pessoal. Obrigado, boa tarde.